A hipoglicemia é uma situação muito complicada, quando o açúcar baixa, e penso que é a coisa mais complicada da diabetes. É um tópico em que o açúcar desce. É quando está, por exemplo, 30, 40, 50. O ideal é de 70 a 110, é o ideal. Quando está mais baixa, claro, a gente também se sente mal. Uma hipoglicemia é uma descida do nível de açúcar no sangue para um nível inferior ou igual a 70 mg por decilitro, inferior ao normal. As causas mais frequentes estão relacionadas com erros na alimentação. Por exemplo, se a pessoa faz poucas refeições por dia ou se ingere poucos hidratos de carbono, excesso de alguns antidiabéticos orais ou de insulina, exercício físico não programado sem reforço alimentar, ingestão de álcool em excesso e ou fora das refeições e distúrbios gastrointestinais, que diminuem a absorção dos alimentos, como vômitos ou diarreia. As hipoglicémias podem ser moderadas, mas também podem ser graves. Por isso, aos primeiros sintomas, convém fazer uma pesquisa de glicemia. Os sintomas podem ser vários e variam de pessoa para pessoa. Sintomas da hipoglicemia: sensação de fraqueza ou fome, tonturas, dores de cabeça, suores frios, tremores, aumento dos batimentos cardíacos ou palpitações, ansiedade ou nervosismo, sonolência ou sensação de desmaio, alterações visuais, falta de concentração, confusão mental e, em situações muito graves, pode-se chegar ao coma. Noutras situações, há uma grande resistência ou teimosia da pessoa em querer tratar a hipoglicemia. Primeiro passo: ingerir cerca de 10 a 15 gramas de açúcar, hidrato de carbono de absorção rápida, diluído numa pequena quantidade de água ou sumo. Se a hipoglicemia surgir após a injeção de insulina rápida, após exercício físico ou devido à falha de uma refeição, ou se os valores da glicemia estiverem inferiores a 50 mg por decilitro, é necessário tomar mais do que 15 gramas de açúcar. Segundo passo: repetir a avaliação da glicemia 3 a 5 minutos após a ingestão de açúcar, para verificar se os valores de glicemia já se encontram a subir. Caso os sintomas persistam ou os valores não estejam acima de 70 mg por decilitro, é importante repetir o primeiro passo até estabilizar a glicemia. Terceiro passo: após restabelecerem os valores de glicemia acima de 70 mg por decilitro, devem ser ingeridos hidratos de carbono de absorção lenta, como pão, bolachas de água e sal ou tostas, 10 a 15 minutos após a ingestão de água açucarada ou sumo. Há pessoas que têm alguma resistência em tomar açúcar, mesmo em situações de hipoglicemia, mas de facto o açúcar é, como se costuma dizer, o melhor remédio, porque tem uma absorção tão rápida que aumenta o valor da glicemia também rapidamente. Qualquer outro alimento que possa conter muito açúcar, como um bolo, um chocolate ou um gelado, contém também, por exemplo, gordura, que não permite que o açúcar do alimento seja absorvido rapidamente, pois tem que se esperar que se faça a digestão deste alimento. As hipoglicémias graves. Nesta situação, tem que ter a ajuda de terceiros, pois a pessoa poderá estar agitada, com alterações de consciência ou mesmo inconsciente. Deitar o paciente de lado, posição lateral de segurança. Fazer e colocar no interior da bochecha uma papa de açúcar. Se o paciente não recuperar nos próximos minutos, deve chamar o 112, expondo de forma clara a situação e a sua gravidade. Mas melhor do que remediar é prevenir. Conheça os seus valores de glicemia. Faça várias refeições por dia com hidratos de carbono suficientes. Conheça o efeito da atividade física e dos seus medicamentos, comprimidos e insulina, nos níveis de açúcar no sangue. Trazer sempre consigo 2 a 3 pacotes de açúcar. Saber prevenir, identificar e tratar corretamente uma hipoglicemia é fundamental no bom controle da sua diabetes. Para mais esclarecimentos, fale com a sua equipa de saúde.